A ceia do Senhor é a continuação visível da comunhão, dessa aliança que foi firmada lá no monte. Essa ceia, representamos aí, então, quando nós tomamos o pão e tomamos o cálice, nós lembramos da palavra que se encarnou. Nós proclamamos a eficácia do sangue do Senhor na nossa vida e entramos juntos em comunhão com o Senhor ressurreto. Cristo, pelo Espírito, está presente na comunhão na mesa, fortalecendo a fé, restaurando o ânimo, renovando a aliança no coração dos crentes. Pastor Paulo, pela manhã, ele fez uma observação sobre não se abster de participar da ceia. Porque quando nós nos abstemos, é dessas maravilhas, é dessas verdades gloriosas que nós estamos nos abstendo também. Nós estamos rejeitando o próprio Cristo, nós estamos rejeitando o sacrifício dele, nós estamos rejeitando a aliança que ele mesmo firmou com o seu sangue. Nós podemos até ser tomados por um peso, uma consciência por causa do pecado, e isso pode nos levar a achar que nós não somos dignos de participar da ceia. E a primeira atitude que nós tomamos é, não vou participar porque eu estou no erro, eu falhei. A recomendação bíblica não é que nós deixemos de participar, é que nós nos avaliemos, reconheçamos nosso erro, confessemos, então participemos do corpo e do sangue do Senhor. Nós não temos essa autorização, irmão, para nos autodisciplinarmos e deixarmos de participar desse momento glorioso que é a ceia do Senhor. Pelo contrário, quando diz o texto, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós não fomos chamados apenas para sermos servos, mas também fomos chamados a viver como filhos e amigos de Deus. A aliança nos convida a ouvir, crer e entrar na presença do Senhor com reverência e com alegria. E o que ele nos chama e ele nos diz chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E é isso que nós encontramos quando nós participamos, como nós participamos agora há pouco, do corpo e do sangue do Senhor. Deixar de participar desse momento é rejeitar, é abrir mão dessas maravilhas que o próprio Senhor conquistou para nós. A comunhão com Deus, irmãos, não é uma experiência reservada apenas para profetas ou líderes religiosos. É um direito e privilégio de todo crente em Cristo Jesus. Ao olharmos para esse texto, como nós vimos que Deus não falou apenas com o seu povo e não apenas providenciou um meio de sacrifício, mas também os recebeu em comunhão. E tudo isso, a palavra, o sangue e a comunhão, são sombras daquilo que nós encontramos perfeitamente em Cristo Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele é o próprio pão da vida que nos convida à mesa da comunhão com o Pai. Então, diante dessas verdades, irmãos, já caminhando para a conclusão, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Diante disso, aquilo que nós entendemos e extraímos desse breve texto de Êxodo 24. A primeira aplicação que eu quero fazer é: viva como alguém da aliança. Nós ouvimos hoje que Deus firmou uma aliança com seu povo. Essa aliança não é uma aliança leve, nem uma aliança superficial. Ela foi estabelecida com uma palavra santa, com sangue precioso e com o propósito de uma comunhão real com o próprio Deus. A pergunta que fica para nós é: estamos vivendo como alguém da aliança, como participantes genuínos dessa aliança? Temos ouvido com reverência a palavra de Deus? Temos vivido com gratidão e humildade diante do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre nós? Temos buscado comunhão com Deus ou estamos nos contentando com uma fé distante e rotineira? É aquela fé que nos leva a viver de forma no automático. Segunda, quinta, domingo, alguma programação na igreja, batemos o ponto e acabou. Não é isso que a aliança promove em nós, nem deve promover em nós, irmãos. Se hoje o Senhor revelou algumas áreas na nossa vida que ainda precisamos tratar, que nós possamos responder com arrependimento e com fé. Voltemos para o altar da graça, porque o sangue de Cristo ele ainda fala conosco. Ele fala perdão, ele fala reconciliação, ele fala vida, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. A segunda afirmação, para partir para a conclusão: Deus é fiel à sua aliança. Minha irmã, meu irmão, nós temos caminhado com o Senhor, temos buscado viver uma vida de obediência à sua palavra, confiando no seu sangue e desejando comunhão ainda mais com Deus. Mesmo em meio a lutas, cansaço ou dúvidas, saiba de uma coisa: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Você não está debaixo de uma aliança qualquer.
Você não está diante de um tratado que foi firmado e baseado, fundamentado em ideologias políticas, em interesses gananciosos. Não foi um tratado de Versalhes, não. Foi um tratado feito com o próprio sangue do Senhor, o próprio Deus que o firmou. A aliança não depende da nossa força, mas da fidelidade dele que começou a boa obra em nossas vidas. Talvez, meu irmão, você esteja cansado, com o caminho parece difícil, mas Deus não abandona os seus. Ele sustenta com sua palavra, te cobre com o sangue do Cordeiro e renova a comunhão conosco a cada novo dia. Por isso tenha ânimo, seja corajoso, como o próprio Deus fala com Josué, tenha ânimo, seja forte e corajoso. O Deus da aliança não muda, o sangue de Jesus não perdeu seu poder, a comunhão com o Pai, pelo Espírito, ela jamais se esgota. Louvado seja o nosso Deus. E o terceiro e último ponto para concluirmos, irmãos, na verdade, é um convite para os que ainda estão sem Cristo. E o convite entre na aliança pela fé. Talvez quem está aqui ou nos acompanha pela internet ainda não tenha um relacionamento íntimo com Deus. Talvez conheça sobre Deus, já tenha ido à igreja várias vezes, participado das programações, ou até tentado por mudar de vida por conta própria. Mas a verdade sem a aliança com Deus não há salvação e nem esperança verdadeira. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando, mas eu entro nisso onde? Como é que eu entro nisso tudo? Essa aliança é para mim também? Sim, irmãos. Sim, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida. Em Cristo, a porta da graça, a porta da aliança, ela está aberta. Você não precisa viver longe de Deus, você não precisa continuar buscando sentido onde não há. Deus oferece uma nova aliança fundamentada não no seu esforço, não no meu esforço, mas no sangue de Jesus Cristo. E o convite dele chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Que Deus os abençoe, irmãos.